Lero, lero, sem tititi, boa noite! Estamos iniciando o Porto Esportes aqui na tela da sua TV Porto, no seu canal 33.1. Hoje é segunda-feira e lembrando que na terça-feira tem um reprise aqui do nosso programa. Aqui do meu lado, o nosso querido Júnior Brito, como sempre, sorridente. Boa noite, Júnior Brito. Boa noite, Ligeirinho. Boa noite, amigo de casa. Mais uma vez aqui, reforçando que agora estamos em novo horário, hein? Toda segunda-feira, às 19h15, temos esse encontro marcado aqui. Porto Esporte, na TV Porto, a sua TV local. E já vamos, Júnior Brito, aos destaques do programa de hoje. Hoje aqui na tela da sua TV Porto, vamos falar do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, o destaque no final de semana, o Cuiabá que goleou e o Vitória que voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Vamos falar também do Porto Esporte Clube, que perdeu jogando fora de casa diante da equipe do Colo-Colo. Vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro. O Itabuna venceu no final de semana o Serra por 2-0. Vamos falar também do Fluminense de Feira, que assumiu a liderança do Campeonato Baiano na Série B. E hoje também aqui no programa vamos falar da escolinha de futebol do Barcelona, do professor Miguel, que no próximo mês fará amistoso, que no próximo mês terá um amistoso em Salto da Divisa. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui na tela da sua TV Porto. De volta aqui na tela da TV Porto, hoje segunda-feira, o seu Porto Esportes. E já vamos falar, nosso querido Júnior Brito, do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. Teve rodada eletrizante no final de semana. E já vamos iniciar com os gols do Campeonato Brasileiro. Iniciando com o sábado, 2 jogos pelo Brasileirão. Na tela, os gols. O Red Bull Bragantino venceu o Juventude por 2-1 no sábado. Também no sábado, o Fluminense, jogando no Maracanã, perdeu para o Atlético Goianiense. Fluminense 1, Atlético Goianiense 2. Já no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, Clássico Paulista 2-2, Corinthians 2, São Paulo também 2. Já o Vitória venceu o Internacional com gol de pênalti no finalzinho, também pelo Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, jogando na Arena da Baixada, ficou no empate com o Atlético do Paraná em 1-1, em jogo polêmico, com os gols no finalzinho do jogo. Ontem também o Grêmio perdeu para o Botafogo por 2-1 e o Botafogo assumiu a liderança do Brasileirão, o Botafogo do Madruga. O Vasco ficou no empate com o Cruzeiro em 0-0. O Cuiabá deu um chega para lá no Fortaleza, 1, 2, 3, 4, 5. E fechando a rodada, ontem o Criciúma ficou no empate com o Bahia em 2-2. Júnior Brito, Brasileirão, recheado de gols, onde o Cuiabá foi o destaque no final de semana. Verdade, Ligeirinho. O Brasileirão voltando aí a todo vapor, que a gente percebe, né, que as equipes realmente do Sul ainda estão aí pegando o ritmo, né, não estão conseguindo realmente ter vitórias aí nas suas partidas, destacando aí, né, como você comentou muito bem, o Cuiabá voltando a vencer bem, né, e a gente espera agora, Ligeirinho e amigo telespectadores, é que essas equipes de ponta, né, Flamengo, Botafogo, né, elas comecem realmente a se destacar e a gente tem aí nesse bolo aí o Atlético Paranaense, né, que conseguiu fazer uma boa partida contra o Flamengo, como você também comentou, né, uma arbitragem ali polêmica, o Flamengo conseguiu o empate já naquele minutinho final ali. Então, a gente espera realmente que o campeonato comece a ficar realmente, né, a cada rodada mais difícil, mas ao mesmo tempo que essas equipes elas comecem realmente a ir se destacando, a ir conseguindo realmente se posicionar. Hoje, Ligeirinho, teremos aí, né, mais um grande jogo, né, o Palmeiras e o Atlético Mineiro,
na casa do Atlético. A gente tem a situação do Dudu, estava vendido aí para o Cruzeiro, depois tem um dia do Fico, ele voltou para a diretoria do Palmeiras, disse que queria continuar no Palmeiras, a gente não sabe se ele vai, se ele fica, mas o que a gente sabe é que hoje a gente vai ter um grande jogo, mais um jogo pela rodada do Brasileirão, Gelinho. Agora aqui na tela da sua TV Porto, a classificação do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. O Botafogo agora assumiu a liderança, Júnior Brito. O Botafogo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Está aí na tela aí a classificação do Brasileirão, onde o Botafogo assumiu a liderança com 19 pontos. Na segunda colocação vem o Flamengo com 18 pontos. O Bahia é o terceiro colocado com também 18 pontos, e o Atlético do Paraná foi para a quarta colocação com 17 pontos. Na zona de rebaixamento, mesmo vencendo no final de semana, o Vitória não deixa a zona de rebaixamento. O Vitória continua na lanterna do Brasileirão com 6 pontos. O Fluminense foi para a zona de rebaixamento, é o 19º colocado também com 6 pontos. O Criciúma continua na zona de rebaixamento com 6 pontos. E o Grêmio, que entrou também para a zona de rebaixamento, Júnior Brito. Verdade, Ligeirinho. É uma situação até legal. A gente vê as torcidas aí e não é diferente a torcida do estado, né? A gente tem o Vitória realmente lá como último colocado e a gente tem o Bahia em terceiro lugar, né? Na classificação geral do Campeonato Baiano. Aí um torcedor ilustre do Bahia, que é o seu Jaime, um abraço, um beijo para o seu Jaime, fala para o Bigode, que é outro torcedor ilustre, só que do Vitória. Mas Bigode, adiantou o Vitória ganhar se ele caiu ainda mais na posição? Então é o que a gente, Ligeirinho, vem comentando, né? É hora realmente de alerta. Esses clubes que estão na zona do rebaixamento têm que mudar as suas estratégias, assim como aqueles que estão próximos, como é o meu querido Vasco, tem que realmente procurar vencer na competição, porque senão, Ligeirinho, as equipes que estão na parte de cima começam a se distanciar e quem está embaixo fica estável ali e depois que quer reagir, já não dá mais tempo, Ligeirinho. É verdade, então o Vasco aí foi beneficiado também, né, com algumas vitórias, porque se o Vasco, se dependendo de outros resultados, o Vasco também poderia ter ido para a zona de rebaixamento no final de semana. Então hoje, qual o jogo, Júnior Brito, de hoje? Hoje um jogaço, né? Atlético Mineiro jogando em casa, me parece que o Hulk está voltando aí de uma contusão, é titular certamente, contra o Palmeiras, que felizmente aí se o Dudu ficar, vai jogar ainda mais animado. A gente tem tudo para ter um grande clássico hoje, amigo Ligeirinho. Então é hoje, segunda-feira, tem Atlético Mineiro e Palmeiras. Você que está nos acompanhando na terça-feira, hoje, terça-feira, é o reprise do programa aqui, que é exibido aqui na segunda-feira, agora em um novo horário, aqui na tela da sua TV Porto, às 19h15, né? A sua TV local, aqui em Porto Seguro, terra-mãe do Brasil. Abraçando também a você, sintonizar através do YouTube, TV Porto Bahia. Agradecemos aqui o seu carinho, a sua audiência, todas as segundas-feiras, com o Ligeirinho e o nosso querido Júnior Brito. Júnior Brito, vamos falar agora da Escolinha de Futebol do Barcelona, que tem à frente aí o professor Miguel, que faz um trabalho excelente no Baianão, há mais de 20 anos com a Escolinha de Futebol, e no dia 19, 20 e 21 de julho, estará em Salto da Divisa, em um amistoso. E eu conversei com o professor Miguel, que vai falar agora na tela da sua TV Porto. Ele formou muitos atletas, né, Alex, e muitos mais. Mais de 1000, né? Porque jogando esses intermunicipais aí, é muito. O Sub-12, o Sub-14, e o Sub-16 e o Sub-10, que eu esqueci, né? No dia 19, 20 e 21. Em Salto da Divisa, estão treinando quantos dias na semana? No momento, os campos estão em reforma, né? A gente estamos alternando alguns campos, mas a gente não para de treinar. São 4 dias na semana, terça, quarta, quinta e sexta. Estão treinando no estádio do Mercado do Povo, Guaiamuzão. Na terça-feira e na sexta-feira. Terça-feira a gente faz a parte física na lateral do campo, né? Que tem o nosso colega que treina lá. E na sexta-feira a gente faz o coleta. Tá aí a participação do nosso querido, o professor Miguel. É bacana, Júnior, essas escolinhas de futebol, principalmente o professor Miguel,
que você conhece muito bem, iniciou com aquele trabalho formiguinha no Baianão, revelou vários atletas e agora está indo para outro estado, levando aí 4 categorias. Que maravilha, né, Ligeirinho? A gente, Ligeirinho, que circula no município de Porto Seguro, em algumas oportunidades a gente passa por esses bairros, né? E tem a chance de observar tanto o Miguel, como o Júnior e muitos outros formadores, né, de atletas. É uma tarefa árdua, é uma tarefa muito importante. Nós sabemos, Ligeirinho e amigos, que o esporte é a válvula de escape, né? Enquanto o seu jovem, o seu filho, está numa escolinha praticando qualquer esporte que seja, ele está deixando, de repente, de ir para o caminho do crime ou de sofrer outras influências negativas. Então, eu quero aqui deixar o meu abraço, parabenizar o Miguel. São muitos atletas que já saíram de Porto Seguro da escola do nosso amigo Miguel. Então, Miguel, parabéns para você, continue firme, que esse é o caminho mais curto de tirar o jovem, de repente, do caminho errado e dar a ele a chance de desenvolver os seus valores e, quem sabe, né, chegar a uma equipe profissional, amigo Ligeirinho. É isso aí, parabéns ao professor Miguel, parabéns também todas as escolinhas de futebol aqui de Porto Seguro. Para a gente ir para o intervalo comercial agora, a gente vai com a notícia muito boa, viu, Júnior Brito? A notícia é boa porque teremos aí 3 atletas aqui de Porto Seguro que estarão no final de semana em São Paulo, representando a terra-mãe do Brasil na competição de MMA. Está aí na tela aí a foto dos 3 atletas de Porto Seguro que estarão participando em São Paulo no final de semana. E quem traz as informações desses atletas é o nosso querido Eliandro, o mestre ninja, na tela da sua TV Porto. Nesse final de semana agora, vamos estar com 3 atletas da Brasília Top Team lutando MMA em São Paulo. Ele é o João Vitor, o Wilson Barbosa e o Arthur Barbosa. Vão estar lutando o 3º maior evento de São Paulo, Dominion Fight. Um evento espetacular, hein? Vai estar presença confirmada dos atletas do UFC, Charlie do Bronx e Caio Borralha. Não perca, nós vamos estar aí publicando, o Ligeirinho vai estar publicando aí no Instagram o link para você estar assistindo esses 3 baianos representando Porto Seguro, Bahia. A BTT fazendo a diferença no esporte de Porto Seguro, Bahia. De volta aqui na tela da sua TV Porto e vamos falar do Itabuna, o Itabuna que vem fazendo história num campeonato brasileiro na Série D, venceu muito bem o Serra no final de semana e reassumiu novamente a liderança, Júnior Brito. Para a sua felicidade, a felicidade de todo itabunense e para a nossa felicidade também, viu, Ligeirinho? Que estamos aqui no extremo sul, a gente fica muito, muito feliz com essa campanha que o Itabuna vem fazendo. Ganhou do Serra, né? Reassumiu a liderança, o Serra também, que já foi líder, né, desse grupo ao qual o Itabuna pertence. Então não foi um jogo fácil, foi um jogo fora de casa, e o Itabuna, com essa campanha consistente, amigo Ligeirinho, que ele possa realmente se manter aí nessa pegada e chegar ao seu alcance, né? Que é sair da Série D e ir para a Série C do Campeonato Brasileiro, amigo Ligeirinho. Então o Itabuna, que venceu no final de semana, o Lucas vai colocar aí na tela, reassumiu a liderança, 19 pontos agora o Itabuna tem, na cola dele vem o Nova Iguaçu, colado com o Itabuna com 16 pontos, a Portuguesa, 3º lugar com 14 pontos, e o Serra vem aí na 10ª, aliás, o Serra vem aí em 4º lugar com 11 pontos. Lá na lanterna, o Ipatinga continua sem fazer história na Série D, com 7 pontos no grupo 6, e o Audax com 5 pontos na Série D do Campeonato Brasileiro. Falando das equipes baianas também, estão disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. O Juazeirense venceu o Petrolina por 2-0, já a Jacuipense perdeu para o Itabaiana. A Jacuipense perdeu por 2-0, só o Itabuna fazendo história aí na Série D. Verdade, né, Ligeirinho? A gente espera também que essas 2 equipes baianas aí consigam reagir, né, no campeonato brasileiro da Série D. Juazeirense, né, que fez várias
boas campanhas, inclusive pela Copa do Brasil, conseguiu eliminar o Palmeiras em casa, esse jogo histórico. A gente tinha muitas expectativas do Juazeirense e o Jacuipense também, que já vinha fazendo aí, participando, né, dessas competições, então já era uma equipe cascuda, mas que não vem bem no Campeonato Brasileiro da Série D. Então realmente o Itabuna vem sendo aí o destaque. A gente espera, né, que o Itabuna consiga também motivar essas equipes a melhorarem aí os seus resultados e a sua classificação no Campeonato Brasileiro da Série D. Da Série D, vamos falar agora da Série B do Campeonato Baiano, rodada do final de semana. O Porto Esporte Clube perdeu jogando fora de casa, já a equipe do CSA jogando em Salvador perdeu para o Feirense. Será que o Feirense é o bicho-papão da competição? Porque o Feirense, jogando fora de casa, venceu e jogará quarta-feira aqui, às 15 horas, diante do Porto Esporte Clube. E o Fluminense de Feira assumiu a liderança do Campeonato Baiano na Série B. Ligeirinho e amigos porto-segurense, todos vocês aí da Costa do Descobrimento, da Costa do Cacau, da Costa das Baleias, que tem no Porto Esporte Clube como seu representante atual no Campeonato Baiano Profissional da Série B. Ligeirinho, o que é que nos chama a atenção, e amigos? É que Porto Esporte Clube agora ele tem que fazer um campeonato à parte, né? O que a gente observa na classificação é que as duas equipes ex-campeões baianos estão se destacando. A gente tem o Fluminense de Feira, que está invicto com 9 pontos. A gente tem o Colo-Colo, que está na vice-liderança com 7 pontos. Porto Seguro joga agora quarta-feira em casa, joga contra o Feirense, que está bem colocado também. É um jogo de 6 pontos, amigo Ligeirinho e amigo telespectadores. Porto não pode deixar de ganhar esse jogo, só a vitória interessa. A gente vem acompanhando, né, as partidas do Porto Esporte Clube, a gente vem notando as mudanças que o técnico Beto Oliveira vem fazendo, seja por vontade, por implantação de um esquema tático, seja por contusão. Nós tivemos o último jogo, inclusive, né, o terceiro jogo com 4 alterações. Voltando aí o Luiz Ricardo a atuar pelo Porto Esporte Clube, ele não vinha atuando por contusão, então entrou aí esse lateral de origem. Nós tínhamos muitas expectativas e ele acabou sendo substituído por contusão, o que nos leva aí a ter uma certa preocupação de qual a real situação física desse atleta. Então o Beto, que nos dá o prazer sempre, né, da audiência, Ligeirinho, que acompanha os nossos programas toda segunda-feira, que a gente possa mandar as melhores vibrações para o Beto, para a equipe do Porto Esporte Clube, mas que tem que fazer alterações. A gente percebe que o Porto Esporte Clube vem tendo muitas dificuldades ali em romper aquela linha baixa dos seus adversários. Quando a equipe propõe, Porto Seguro sai bem, consegue realmente reagir, não aceita o jogo passivamente. Mas você vê, quando a equipe adversária, como ocorreu lá em Salvador, teve um jogador expulso que baixou a sua linha, Ligeirinho e amigos, Porto teve uma certa dificuldade. A gente vem comentando, né, que está faltando essa aproximação dos atletas do Porto Esporte Clube, essa triangulação rápida ali para tentar romper essas linhas. Nós tivemos o último jogo agora, que o Porto, né, saiu em desvantagem, estava muito bem, ocorreu a mesma coisa, o Colo-Colo baixou a linha e o Porto Esporte Clube teve essa dificuldade. Então que o Beto possa, talvez até com os próprios atletas, tentar implantar ali um esquema que dê essa condição, né, de uma maior velocidade para tentar quebrar essas linhas, amigo. Está aí na tela agora da sua TV Porto a classificação do Campeonato Baiano na Série D. O Fluminense de Feira é o líder com 9 pontos, o Colo-Colo o segundo colocado com 7 pontos, o Leone, que é o terceiro, com 5 pontos, o Grapiúna vem na quarta colocação também com 5 pontos, o Feirense, adversário do Porto Esporte Clube, quarta-feira é o quinto colocado com 5 pontos, o SSA, que perdeu ontem jogando em casa, ocupa aí a sexta colocação com 2 pontos, apenas 2 pontos o SSA,
o Porto Esporte Clube na 7ª colocação, também com 2 pontos ganhos. O Vitória da Conquista é o 8º colocado com apenas 1 ponto. E na zona de rebaixamento, o Galícia e o Jacobina, cada um com 1 ponto. Júnior Brito, na quarta-feira passada, o Porto Esporte Clube empatou em 1-1. E após o jogo, eu ouvi o Dick, que marcou o primeiro gol. Esse gol vai ficar para a história, que uma equipe profissional de Porto Seguro marcou o seu primeiro gol em casa. E eu ouvi o Dick após o jogo. Então agora na tela da sua TV Porto, o Dick, autor do gol do Porto Esporte Clube na quarta-feira, diante da equipe do Grapiúna. É um jogo muito difícil, né? Igual eu falei, jogo difícil, a gente não sabia que ia ser um jogo fácil, entendeu? A equipe do Grapiúna veio bem forte também, a gente se preparou bastante. A gente teve muita oportunidade de gol como eles, mas infelizmente a gente não teve como concluir em gol. Agradecer a Deus pelo gol ali no empate, a gente foi muito aguerrido em campo. Vamos trabalhar firme no próximo jogo. Tá aí, portanto, a participação do Dick aqui na sua TV Porto, a sua TV local. E ontem, em Ilhéus, eu ouvi o Lessa. O Lessa que marcou o gol, que deu a vitória para a equipe do Colo-Colo. Na tela agora da sua TV Porto, o autor do gol da equipe do Colo-Colo. Muito feliz pelo meu primeiro gol com a camisa do Colo-Colo em jogos oficiais. Creio que é o primeiro gol de muitos. Honrado por vestir essa camisa, um clube de tanta tradição no futebol brasileiro e baiano. Então a gente segue aí nessa busca para colocar o Colo-Colo novamente na primeira divisão do Campeonato Baiano. É isso, né? Esse jogo que nós transmitimos aqui ao vivo, né? Mais uma transmissão inédita da Série B do Campeonato Baiano. O Lessa abrindo o placar e o Colo-Colo ali, como a gente comentou, né? Recuou essa linha, segurou ali até o final. Campeonato Baiano da Série B é assim mesmo, é muito difícil e é rápido, viu, amigos? É tiro curto, é por isso que a gente espera realmente que Porto venha com a melhor apresentação agora na quarta-feira, tentando realmente sua primeira vitória para se colocar ali em chance em chegar entre os 4 desse Campeonato Baiano da Série B. Se classificam 4 para o quadrangular final e só sobem 2. Então é muito importante, amigo torcedor, que você possa ir ao estádio, acredite no time do Porto Esporte Clube e dê o apoio, porque esse jogo é de fundamental importância. Júnior Brito, vamos agora para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho ainda falando sobre o Porto Esporte Clube. Vamos ouvir aí o que disse o auxiliar técnico Thiago Pereira após o jogo. O Porto Esporte Clube perdeu fora de casa, quarta-feira precisa vencer e vamos ouvir aí também o capitão da equipe do Porto Esporte Clube, o goleiro Thiago Passos. De volta aqui na tela da sua TV Porto, o seu canal local aqui 33.1, abraçando você nos 4 cantos aqui da terra mãe do Brasil, aqui em Porto Seguro, Arraial da Ajuda, a você em Trancoso, todo o complexo baianão, a você no Paraguai, Cambolo, Fontana, a você no centro, Miraporto, Sapoti, os 4 cantos de Porto Seguro, acompanhando o Porto Esportes, aqui na tela da sua TV Porto. Júnior Brito, aconteceu no final de semana, no sábado, o congresso em Salvador do Campeonato Baiano de Futebol Intermunicipal. Esse ano, a competição terá aí a participação de 60 seleções na competição, com algumas alterações, alguns grupos de 3 equipes participando, e o Luciano Santos esteve em Salvador e lá ele conversou com o presidente da Federação Baiana de Futebol, Ricardo Lima, agora na tela da sua TV Porto. O Intermunicipal é sempre uma competição que nós tratamos com muito zelo, uma competição prazerosa. Nós programamos ela desde o início do ano, na verdade desde quando apresentamos o calendário do ano anterior. Então a gente fica feliz de chegar num momento como esse, ter uma grande quantidade de adeptos, as ligas municipais realmente abraçando o projeto, e a gente espera que seja uma competição exitosa e que possamos chegar ao término dela entregando um grande produto e uma grande festa a toda a sociedade baiana.
Tá aí a participação do Ricardo Lima, obrigado Luciano Santos pela matéria e a equipe de Porto Seguro fora da competição. Estou vendo aqui a tabela do campeonato intermunicipal. Aqui na região ficou um grupo de 3, seleção de Eunápolis, Itamaraju e a seleção do Prado e Porto Seguro fora da competição. Aqui na Costa do Descobrimento, além da seleção de Porto Seguro, também está de fora da competição a equipe de Belmonte. Belmonte também fora da competição. 2 equipes importantes esse ano fora do Intermunicipal, Júnior Brito. É alegria, para nossa tristeza, né? Nós que acompanhamos, né, o Intermunicipal, fizemos a transmissão, né, da final de Porto e Itamaraju, a gente sabe o quanto que esse calendário do Intermunicipal envolve as cidades, né? Inclusive acompanhamos um jogo do Porto, da seleção de Porto Seguro contra a seleção de Belmonte, onde a cidade de Belmonte, a pacata cidade de Belmonte, estava lotada, né? Nós procurávamos um restaurante para fazer as nossas refeições, tivemos inclusive dificuldade. Então, a ausência dessa equipe acaba também afetando, Ligeirinho, não só ali os desportistas, acaba afetando também a atividade econômica do município, porque essas partidas envolvem, né, muita gente, torcedores, a própria comissão, né, das seleções que vão atuar ali, frequentam ali os estabelecimentos. Quanto a Porto Seguro, nós tínhamos feito já essa observação. No campeonato intermunicipal do ano passado, nós acompanhamos a partida entre a seleção de Porto e a seleção de Teixeira de Freitas. Nós notamos o pouco público, né? E ao conversarmos ali com membros da diretoria da Liga de Teixeira de Freitas, nós recebemos essa informação. Olha, o que nós buscamos é o profissional, né? Nós estamos investindo muito pouco. Então, com agora Porto, né, a terra-mãe do Brasil, com o Porto Esporte Clube, representando aí e gerando esse calendário, movimentando, né, essa parte desportiva, ficaria realmente muito difícil, né, de ter uma seleção no Intermunicipal. Ficamos tristes, mas, mais uma vez, a gente deposita agora, né, todas as nossas esperanças no Porto Esporte Clube. Então, é o que nós comentávamos antes, Ligeirinho, que o Porto possa agora mudar a estratégia, não tentar buscar, né, primeira colocação, tem que realmente se posicionar agora. E o jogo mais importante da competição é esse jogo que vai ocorrer em casa na quarta-feira. Por quê? Vai enfrentar um adversário direto. O Feirense está com 5 pontos, se Porto Seguro ganha, ganha bem, vai para 5 pontos, consegue aí uma melhor colocação na classificação e consegue também se oxigenar para o restante da competição. Então, avante Porto! Júnior Brito também ficou de fora aqui, a equipe de Teixeira de Freitas, a seleção de Teixeira de Freitas fora do campeonato intermunicipal, já a seleção de Itagimirim continua na competição, o prefeito Luizinho disse, não, vamos colocar a equipe novamente, Itagimirim retornando ao Intermunicipal, jogou ano passado, jogará também esse ano, e a novidade também é a seleção de Potiraguá, que vai disputar o Intermunicipal esse ano. Manda um abraço aí para o nosso querido Tani Santos, aí em São João do Paraíso, que vai estar acompanhando a seleção de Potiraguá e a seleção de Mascote, que vai continuar também do Campeonato Intermunicipal. Júnior Brito, vamos retornar aqui para o Porto Esporte Clube. Eu estive em Ilhéus, e lá em Ilhéus, após o jogo, eu ouvi o auxiliar técnico Tiago Pereira após o jogo. Nós tivemos um primeiro tempo de equilíbrio e que o adversário aproveitou a única oportunidade que eles tiveram ali na pequena área, uma bola aérea, a gente acabou rebatendo e perdendo a segunda bola, isso gerou um ataque do adversário, eles acabaram fazendo o gol, mas quem acompanhou a partida pôde ver a gente tentando propor o jogo, errando nas tomadas de decisão, faltou um pouquinho de paciência. A gente sabe que quando os resultados não vêm, até atrapalha as tomadas de decisões dos atletas, mas a gente sabe da nossa qualidade, sabe que a gente pode dar a volta por cima, temos um grupo muito bom, temos um jogo quarta-feira, pouco tempo para lamentar e trabalhar, para poder quarta-feira, dentro do nosso domínio, conseguir o nosso primeiro triunfo e continuar na luta, que é para estar entre os 4, para chegar pela briga do acesso. Está aí a participação do Tiago Pereira após o jogo.
o técnico Beto Oliveira, assim que terminou o jogo, ele foi conversar com a diretoria do Porto Esporte Clube. Então chamei o Thiago Pereira, bati esse papo com o Thiago Pereira e conversei também, Júnior Brito, com o capitão da equipe, o goleiro Thiago Passos. Convidei ele para vir conversar com o Ligeirinho, ele conversou com o Ligeirinho e agora aqui na tela da sua TV Porto, o goleiro Thiago Passos. A gente fez um grande jogo, tivemos o posse de bola, né? Tivemos ali o controle do jogo, infelizmente numa bola boba tomamos o gol, né? E não conseguimos fazer o gol. Nesse campeonato a gente sabe que sair atrás é difícil conseguir, porque os caras se fecham, os jogadores do time do Colo-Colo pararam o jogo todo, o juiz infelizmente não deu os acréscimos, mas cabeça boa agora, descansar. Quarta-feira já tem mais um jogo muito importante em casa. A gente precisa fazer o dever de casa, isso que é fundamental. O time vinha na sequência legal, fez um grande jogo hoje e descansar e tá de parabéns. A gente sabe que esse campeonato não é fácil e dentro de casa a gente tem que matar os jogos. Tá aí, portanto, o Thiago Passos, Júnior Brito, esperamos aí que a equipe Porto Esporte Clube vença em casa. Na quarta-feira, mais uma vez, a TV Porto, seu canal local, estará transmitindo o jogo a partir das 14h30 aqui no seu canal 33.1. Também através do YouTube do Porto Esporte Clube e também através do YouTube da TV Porto. Então, a transmissão ao vivo do estádio Aguinaldo Bento dos Santos, quarta-feira, a partir das 14h30. É isso aí, amigos. A gente espera mais uma vez, né? A gente reforça esse convite para que você possa estar no estádio. A torcida é o 12º jogador, é muito importante que você esteja. E o que é que a gente percebe, Ligeirinho e amigos de casa? Como nós comentamos anteriormente, né? Beto vem fazendo algumas substituições, seja por contusão, seja, né, por tentar colocar o atleta na sua função de origem. E nesse jogo não vai ser diferente, né? Nós tivemos ali, ao final do jogo, entre o Porto Esporte Clube e o Colo-Colo, o lateral de origem, né? É o Bispo, né? O lateral de origem ali do Porto Esporte Clube, que tomou um cartão vermelho. Então você vê, o Luiz Ricardo, que voltava para a lateral direito, que o Beto ali, né, pôde contar, enfim, com um atleta de origem jogando na sua posição, ele saiu contundido. E ao final da partida, o lateral esquerdo do Porto Esporte Clube recebeu o cartão vermelho e foi expulso. Ou seja, nesse jogo em casa, Beto não vai ter o lateral de origem direito e não vai ter o lateral de origem esquerdo. E a gente sempre sabe o seguinte, que às vezes na dificuldade nós colocamos a nossa melhor versão. Nós comentávamos anteriormente, amigo Ligeirinho e amigos de casa, que Porto Esporte Clube está tendo muita dificuldade em quebrar aquela linha defensiva dos seus adversários. Quem sabe não é agora. Nós podemos observar o Beto, amigo Ligeirinho e amigo de casa, fazendo algumas substituições ousadas, tirando o zagueiro, colocando atacantes, né, de canto, mostrando realmente uma coragem. O Beto ele vem mostrando uma inquietude, né, nesses resultados, ele vem tentando alterar. Eu percebi uma mudança tática, né, no segundo tempo do Porto Esporte Clube contra o Ilhéus. Ele sacou ali o Augusto Recife, ele entrou com atletas mais leves. Ele colocou no segundo jogo o Pezão ali atrás e a resposta, né, que ele deu para o nosso amigo Formiga, que o Pezão era mais rápido. Quem sabe agora, de repente, ele fazer essa alteração, colocar Pezão ali na esquerda, tentar deixar esse meio de campo ali mais leve e não deixar de usar os atacantes de canto. Nós sabemos, Ligeirinho e amigos de casa, que a recomposição tática é muito importante. Mas o que é que a gente observa? Se o time quer quebrar, né, essa linha defensiva, o Bruno, por exemplo, ele não pode voltar tanto para fazer essa recomposição. Tem que ter realmente essa conversa. A gente sabe que, às vezes, um atleta se sacrifica mais pelo time. Então, que seja feito isso, que o Bruno deixe essa força física, né, que a gente sabe que ele tem, para o sprint final. É aquela bola que ele recebe, ele tem que sair da área, tentar fazer esse pivô, tentar fazer esse 1-2 com esse atacante de canto, né? E ir para a pequena área, tentar finalizar. Por quê? Porto Seguro precisa dessa vitória, precisa mudar esse posicionamento e ser mais agressivo lá na frente, amigo. Chegou a hora agora do 0
5 ou 10. 0, 5 ou 10. Vai para quem hoje, Júnior Brito? 0, 5 ou 10. Tem as 3 notas ou só uma? Ligeirinho, eu sempre fico com as duas, né? Ou é 8 ou é 80. Então, aqui, quando nós chegamos na TV Porto, o nosso produtor aqui, Gutenberg Stose, já prepara ali aquele coffee break. Nós somos recebidos aqui com um biscoitinho delicioso, aquele café. E o biscoito é o quê? Le Petit. O biscoito é muito bom, mas Petit, também que é o técnico do Cuiabá, ele merece nota 0. Ligeirinho, o jogo ocorre sempre nas 4 linhas. O técnico, ele treina o seu time e ele procura colocar em prática a sua melhor filosofia. Cuiabá estava muito bem, já estava goleando ali o Fortaleza e ele ali reteve uma bola, gerou toda uma confusão, né? 2 jogadores do Fortaleza, né, foram expulsos, isso mancha o espetáculo, o próprio técnico foi expulso, poderia ali ter prejudicado a sua equipe. Então, o Brasil, ele é considerado mundialmente pelo país do futebol. O país da catimba é a Argentina. Então, deixa realmente, né, que os argentinos fiquem aí com essa fama de catimbeiro. Aqui não, aqui é futebol. E nota 10 para o próprio time do Cuiabá, né, que vinha muito mal na competição, abriu agora aí a caixa de ferramenta, vinha de uma goleada e agora mais uma goleada de 5-0. E eu acho que é isso, futebol é o que o torcedor quer, é gol, é bola na rede, amigo Ligeirinho. Eu só tenho um 10 aqui, Júnior Brito. Quero dar um 10 aqui para a equipe não, para os torcedores avante. Nota 10 aqui para os torcedores avantes que viajaram de Porto Seguro até Ilhéus, vibrando, torcendo para o Porto Esporte Clube. Então, torcida avante, sinta-se abraçado pelo Ligeirinho, por toda a equipe da TV Porto, toda a equipe do Imprensa na Net, toda a equipe do No Lance. Foi nota 10, parabéns, torcida avante. Júnior Brito, vamos ficando por aqui, não dá tempo para mais nada. Vem aí o Cartão Verde, direto de São Paulo. O seu boa noite, Júnior Brito. Boa noite, mas a gente não pode, Ligeirinho, aqui de abusar um pouquinho desse espaço. Eu quero também dar nota 10 para a nossa equipe de transmissão. Esse deslocamento daqui até Ilhéus e para trazer para você, amigos torcedores, a melhor imagem. Então, meus amigos, meus parceiros, vocês estão de parabéns. Para você não é 10, para vocês é nota 1000. Sem lero-lero, sem tititi, o esporte é aqui na tela da TV Porto. Vem aí o Cartão Verde, direto de São Paulo, agradecendo a você pela sua audiência. Uma boa noite e até a próxima segunda-feira. Lembrando que na terça-feira tem um reprise aqui do nosso programa. Tchau, tchau, boa noite e até.